Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço para o Vitor Neres. Ele está tentando aqui me ajudar, né, para mim criar um link da live. Amanhã vai ser a live da minha filha, do Chá Missionário. Estão todos convidados, tá bom? Vai ser às 14h30, 2h30 da tarde. Então, o Vitor está tentando me ajudar aqui. Ele já me ajudou da outra vez na abertura do chamado, mas eu não lembro como é que faz, então a gente está tentando aqui fazer o link, tá bom? Por enquanto eu não criei o link, não consegui criar ainda, mas vai ser aqui mesmo no YouTube, tá bom? A live. Então só de vocês aí apertar o sininho, tá bom? E tá inscrito no canal, vocês vão receber a notificação. Ou entra aí no YouTube esse horário que eu tô falando, 2h30, tá bom? Às 14h30 vamos fazer a live lá do Chá Missionário da minha filha. A programação ali é para ser 30 minutos de chá missionário, tá bom? Fazer uma brincadeira, alguns testemunhos. Então, todos vocês estão convidados. Vamos lá, então, para a mensagem de hoje. Vou dar um forte abraço para o Vitor Neres, né? E quem não é inscrito no canal do Vitor Neres, se inscreva, tá bom? Vamos lá, então, aqui na mensagem Elamã, capítulo 15 hoje. Aqui é Samuel Lamanita em cima da muralha, após falar tudo que Deus lhe colocou no coração, profetizando, falando de sinais e maravilhas, né, que precederiam ali o nascimento de Jesus Cristo e também os sinais que haveriam na morte de Jesus Cristo. Após falar todos esses sinais, então agora no capítulo 15 aqui, versículo 1, ele diz: Agora, meus queridos irmãos, eis que vos declaro que se não vos arrependerdes, vossas casas ficarão desertas. Essa casa ficarão deserta significa que vai ficar vazia, vai ser devastada. Bom, aqui a gente consegue ver que logo nesse versículo 1 aqui, embora exista um certo preconceito da parte dos nefitas contra os lamanitas, aqui a gente vê que o lamanita, ele não tem, pelo menos aqui em Samuel, esse Samuel lamanita, ele não tem nenhum preconceito contra os nefitas. Inclusive, ele fala, meus queridos irmãos, chamando eles de querido e considerando eles como os irmãos. Na verdade, todos nós somos filhos de Deus, né? Do nosso Pai Celestial. E todos nós aqui na Terra somos irmãos, né? Esse preconceito que eu falo aqui, a gente conseguiu ver lá em Elamã, capítulo 14, versículo 10, quando o profeta aqui Samuel Lamanita, ele diz, e agora, porque sou Lamanita, e vos disse as palavras do Senhor me ordenou, e porque fui duro convosco, estáis irado contra mim, procurai destruir-me e expulsar-me de vosso meio. Então a gente vê aqui que eles não gostaram nem da mensagem, né, que ele havia falado ali, tanto que ele foi expulso da cidade, agora ele estava em cima da muralha, mas também porque ele era um lamanita, né? Ele deixa claro no texto lá, Elamã 14:10. Agora porque sou um lamanita. Então, porque a mensagem estava vindo por meio de um lamanita ali, na história dos nefitas nunca teve um profeta lamanita. Esse é o primeiro, né, que vem ali e profetiza essas grandes coisas. Então, havia ali alguma coisa assim que os nefitas não gostaram. Eles não gostaram nem da mensagem do Senhor, porque era de julgamento, mas também não gostaram porque a mensagem veio também por esse lamanita aqui. Bom, a mensagem de Samuel Lamanita não é só sobre julgamento, também falou sobre as boas-vindas do nascimento de Jesus Cristo, tá bom? Continuando aqui, o versículo 3 em diante. Sim, ai deste povo que é chamado povo de Nefe, se não se arrepender, quando vir todos esses sinais de maravilha, que lhe serão mostrados, pois eis que foi um povo escolhido pelo Senhor, sim, ele amou o povo de Nefe, também o castigou, sim, nos dias de sua iniquidade castigou, porque o ama. Então aqui fala da repreensão, do castigo do Senhor sobre o povo de Nefe, porque ele amou o povo de Nefe. Tem várias escrituras que falam que Deus ele corrige os seus filhos a quem ele quer bem, a quem ele ama. Por exemplo, lá em Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12 diz, Filho meu, não rejeiteis a correção do Senhor, nem se fades da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a que lhe quer bem.
Então, assim como um pai quer bem ao filho e repreende, dá castigo, assim o Senhor também castiga o seu povo, e assim ele castigou o povo de Néfe, bom, porque ele também o ama. Falando sobre castigar aqui, eu me lembrei de João, capítulo 15, aqui, que fala sobre a poda, né? Que Jesus Cristo ele é a videira verdadeira. Lá em João 15, versículo 2, diz assim, ó: todo ramo que está em mim e que não dá fruto, ele o tira, ou seja, o Pai o tira, e limpa-o. E todo ramo que dá fruto, para que dê mais fruto. Aqui quando fala, em João 15 aqui, Jesus Cristo ensina que ele é a videira verdadeira. Que aqueles que são os ramos, que somos nós, se nós se desvincularmos da videira, a gente não tem como produzir frutos. Se um pedaço da árvore é arrancado, ela não vai receber nutrientes ali da raiz, tá bom? Então, não tem como produzir frutos. Agora, aqui a palavra que fala que Deus corta aquele, né, que não dá fruto, essa palavra lá no grego, né, lá em João capítulo 15, versículo 2, esse tira, significa cortar no sentido de erguer, de elevar-se. Com os ramos, né, da videira, eles ficam pesados, cai para baixo, então precisa ser erguido para que eles possam subir em alguma coisa. E é o Senhor que faz a gente subir, é o Senhor que nos eleva. Então essa parte que fala que o Senhor corta, significa podar como podar uma árvore, limpar para que a gente possa dar mais fruto. Então a correção do Senhor é para que nós possamos dar mais fruto. Esse é o sentido aqui. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver. Versículo 4. Versículo 4 aqui fala das tradições dos pais, né? Ou seja, dos lamanitas, porque os lamanitas estavam em iniquidade por conta da tradição dos pais. Mas porque ele foi pregado o evangelho por meio dos nefitas, eles aceitaram. E agora, a maioria dos lamanitas eram a parte mais justa e os nefitas estavam mais em iniquidade. Então, os lamanitas estavam mais justos do que os nefitas, tá bom? E o versículo 5, então, continua dizendo: quisera que observasses que a maior parte deles segue o caminho de seu dever, ou seja, dos lamanitas, eles estão seguindo o caminho do Senhor ali, seguindo o caminho de seu dever. E andam circunspectamente perante Deus, esforçando-se para guardar os mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, sim, de acordo com a lei de Moisés. Sim, digo-vos que a maior parte deles está fazendo isso, esforçando-se com infatigável diligência, para que, conhecendo a verdade, seja levado ao restante de seus irmãos. Portanto, há muitos que se unem a eles diariamente. Então, os lamanitas, eles estavam vivendo o evangelho, compartilhando o evangelho com outros que não sabiam e se uniam a eles cada vez mais gente aqui, tá bom? Então, é um contraste aqui com o povo de Nefe, né, que estavam em iniquidade ali. Versículo 7. Eis que sabeis que por vós mesmo, porque haveis testemunhado que todos são levados a conhecer a verdade, e a saber as tradições iníquas e abomináveis de seus pais, são levados a acreditar nas santas escrituras, sim, nas profecias dos santos profetas que estão escritas, e que produzem a fé no Senhor, e ao arrependimento, e a fé e arrependimento para que lhe transforme o coração. Então, aqui no versículo 7, ele fala sobre quando lhe foi pregado o evangelho aos lamanitas, eles ouvindo ali, eles acreditaram também. E aí passaram a entender as falsas tradições de seus pais e acreditaram nas escrituras e também na palavra dos profetas, conforme é mencionado aqui. E isso fez, a palavra do Senhor fez com que eles houvesse uma transformação no coração, ou seja, eles se converteram a Deus. Eu achei lindo aqui o versículo 7. Versículo 8 em diante: portanto, sabeis que todos os que chegaram a isso são firmes, inquebrantáveis na fé, naquilo que vos fez livre. E sabei também que eles entregaram suas armas de guerra e temeram empunhá-la por medo de pecar, de alguma forma assim. E podeis ver que eles têm medo de pecar, porque eis que se sujeitarão
a ser pisados e assassinados por seus inimigos, mas não levantarão as suas espadas contra eles. Isso por causa de sua fé em Cristo. Aqui está relembrando, né, o convênio ali que aqueles lamanitas fizeram de não pegar em armas de guerra ali, não derramar o sangue de seus irmãos. Versículo 10. Agora, em virtude de sua perseverança, quanto realmente têm fé naquilo que creem, porque sua firmeza, quão são iluminados. Eis que o Senhor abençoará e prolongará seus dias, apesar de suas iniquidades. Sim, mesmo se degenerarem caindo na incredulidade, o Senhor prolongará os seus dias, até chegar o tempo, predito pelos nossos pais e também pelo profeta Zeno e muitos outros profetas, em que o conhecimento da verdade será levado novamente a nossos irmãos, os lamanitas. Então aqui fala que o Senhor, né, por conta da perseverança ali deles, dos lamanitas, agora abençoou eles muito mais ali. E que se chegasse o tempo que eles ficassem iníquos, caíssem na incredulidade, e esse tempo chegaria, no futuro, conforme predisse o profeta Zenos e muitos outros profetas, como falou aqui, no futuro eles receberiam o verdadeiro evangelho, por meio da pregação do evangelho, tá bom? Então, achei interessante aqui. Vamos lá para o versículo 14 e o 15 aqui. Portanto, eu vos digo, que melhor será para eles do que para vós, a não ser que vos arrependais, pois eis que, se as grandes obras que foram mostradas tivessem sido mostradas a eles, sim, e que eles degeneraram, caindo na incredulidade em virtude das tradições de seus pais, pois ver-se mesmo jamais teriam voltado a degenerar, caindo na incredulidade. Então, o que explica aqui no versículo 14 e no versículo 15 é que se os grandes sinais e maravilhas que foi feito entre os nefitas, se tivesse sido feito entre os lamanitas, eles não teriam caído em incredulidade. A incredulidade veio por conta dos pais dele, por causa das tradições dos pais dele. Um ensinamento muito parecido aqui a gente vê no ensinamento de Cristo. Né? Aliás, era Cristo, né, que tinha colocado essas coisas no coração aqui de Samuel Lamanita. Lá em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 20, Jesus Cristo fala a mesma coisa, né? Que se os sinais que ele fez em certas cidades tivessem sido feitos em outras, aquelas cidades se converteriam. Vamos acompanhar aqui, ó, Mateus 11, versículo 20 em diante. E então começou ele a repreender as cidades onde ele operou a maior parte dos seus prodígios, ou seja, dos sinais, por não se haverem arrependido. Então ele disse: ai de ti, Corazim, sim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios em que te fizeram, há muitos se teriam arrependido, com panos de saco e com cinza. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Então ele fala também de Cafarnaum, quer ver? Ó, versículo 23. E tu, Cafarnaum, que te ergue até os céus, será abatida até o inferno. Porque se entre os de Sodoma fosse feito o prodígio que em ti se fizeram, teriam permanecido até hoje. Então veja que ele fala que ele deu muito ao povo de Nefe, e que ele esperava desse povo também, né? Ou seja, quanto mais nós temos, mais responsabilidade nós temos também. Ele ensina isso, Jesus Cristo escreveu no versículo, lá em Lucas capítulo 12, versículo 48, diz assim: Mas o que não o souber, que fez coisa indigna de açoite, com poucos açoites será castigado. Mas qualquer que muito foi dado, muito se lhe exigirá. E ao que muito se confiou, muito mais lhe pedirá. Então aquele que fez coisa errada, mas ele não tinha grande conhecimento, vai ser castigado com poucos açoites, pouco tormento ali. Mas o que sabe, esse seria castigado com mais açoite, tá bom? Então, olha a diferença. O povo de Nefe, eles tinham as escrituras, eles tinham profeta, eles tinham muito mais. Assim como nós temos também. Tá bom? Muito mais hoje em dia. Nós temos
mais do que a Bíblia. Nós temos a Bíblia, nós temos Doutrina e Convênio, Pérola de Grande Valor, o Livro de Mórmon. Então nós temos mais. Então, por receber mais, o Senhor espera que também nós façamos mais. Tá bom? A quem muito é dado, muito é requerido. Então assim a gente finaliza o capítulo de hoje aqui, tá bom? Compartilho essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.